Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Davi Andrade. Esta é a segunda parte da aula sobre República Oligárquica. A República Oligárquica, também chamada de República do Café com Leite, teve início em 1894 e terminou em 1930. Essa República Oligárquica corresponde à segunda fase da chamada República Velha ou Primeira República. Na aula anterior, eu falei sobre os aspectos políticos. Na aula de hoje, falarei sobre os aspectos econômicos. Aspectos econômicos. A produção econômica desse período era basicamente agroexportadora, com destaque para o café, que era o principal produto agrícola de exportação desse período. A exportação de café representava 60% das vendas para o mercado externo. Os grandes lucros da exportação desse produto garantiram a força político-econômica dos grandes cafeicultores de São Paulo e Minas Gerais. Outros produtos agrícolas que tiveram peso secundário nesse período foram o açúcar e o cacau. Além disso, também havia matérias-primas como a borracha e o algodão. A borracha foi muito importante para o desenvolvimento da Amazônia por conta das seringueiras. Nessa época, nesse período, a indústria automobilística que estava se desenvolvendo nos Estados Unidos necessitava da borracha para a produção de pneus. Nessa imagem, vemos o Teatro Amazônia em Manaus, capital do Amazonas, que é o símbolo da riqueza gerada com a exportação de borracha nesse período. Convênio de Taubaté. Os lucros expressivos com a venda do café para outros países estimularam os cafeicultores a aumentar a produção cafeeira em áreas cultiváveis. O otimismo com os grandes lucros levou os cafeicultores a acreditar que essa expansão do plantio de café refletiria no aumento das exportações. Porém, a realidade frustrou os cafeicultores, já que a produção do café foi além da capacidade de consumo do mercado externo. Muitas sacas de café ficaram em estoque no Brasil, porque o mercado externo já não estava mais suportando comprar grandes quantidades desse produto. A consequência foi a queda dos preços, que logicamente seguiram a lei da oferta e da procura. Para você que não sabe o que é essa lei, eu explico. A oferta é a quantidade de um mesmo produto colocado à venda, e a procura refere-se à quantidade de pessoas que compram esse mesmo produto. Pela lei da oferta e da procura, se a oferta é maior que a procura, o preço do produto cai. Isto porque poucas pessoas compraram, poucas pessoas procuraram esse produto. Se a oferta, porém, é menor que a procura, o preço sobe. Isso significa que muitas pessoas estão comprando esse produto que está sendo vendido, que está sendo ofertado. Diante de um possível prejuízo, os cafeicultores se reuniram na cidade de Taubaté, em São Paulo, com os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, os três maiores estados produtores de café na época. O acordo, que ficou conhecido como o Convênio de Taubaté, tinha como objetivo principal a retirada, a diminuição da oferta de café no mercado internacional, para que a procura ficasse acima da oferta e os preços subissem ou ficassem estáveis. Para concretizar esse objetivo, foi criado um plano chamado de Política de Valorização do Café, que estabelecia, primeiro, as sacas de café em estoque seriam compradas por esses governadores. Segundo, os governadores deveriam obter empréstimos do exterior para comprar esse café. E terceiro, em contrapartida, os cafeicultores se comprometiam a não realizar plantios de café além da conta. E em 1907,
o presidente Afonso Pena assumiu essa política de valorização do café, que antes estava nas mãos dos 3 governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Consequências dessa política de valorização do café. Primeiro, houve um aumento da dívida externa em razão de o governo não ter condições de pagar os juros dos empréstimos feitos. Segundo, os cafeicultores não cumpriram o acordo e aumentaram a produção de café, já que o governo iria comprar. E terceiro, o governo teve prejuízo por causa das dívidas, enquanto os cafeicultores tiveram seus lucros garantidos. Esse plano de valorização do café durou de 1906 a 1929, quando a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, de 1929, quebrou a economia dos Estados Unidos e teve reflexos em quase todos os países que ficaram sem condições de comprar o café brasileiro. Essa grave crise econômica trouxe prejuízos aos cafeicultores porque eles não puderam vender para o mercado externo. E, devido ao reflexo da crise no Brasil, o presidente Washington Luiz não quis comprar os estoques do produto. O Washington Luiz era o presidente desse período em que ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Os prejuízos enfraqueceram política e economicamente os produtores de café, que perderam a influência e o poder de mando na política nacional. Isso favoreceu Getúlio Vargas, que tomou o poder em 1930. Industrialização. A industrialização no Brasil teve início no segundo reinado, mas não avançou por conta da estrutura agrária escravista e de falta de incentivos da monarquia a esses empreendimentos. Durante a República Oligárquica, a industrialização foi favorecida por 2 razões. A primeira razão foi o investimento dos cafeicultores, que direcionaram os lucros obtidos com a exportação de café na industrialização do Brasil. Os cafeicultores apostaram que a industrialização aumentaria mais ainda o capital, aumentaria mais ainda os seus próprios lucros. Por isso, a razão de investirem uma parte do dinheiro, uma parte do lucro obtido com a venda, com a exportação de café na indústria. Entretanto, os cafeicultores não foram os únicos que investiram nesse setor. Empresários como Francisco Matarazzo e Rodolfo Crespi, que não eram cafeicultores, foram um dos primeiros a empreender com indústrias nesse período. A segunda razão para o investimento na industrialização brasileira foi a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu em 1914 e terminou em 1918. Nesse período, os esforços da guerra na Europa paralisaram a produção industrial de bens de consumo para exportação. Sem outros fornecedores, o Brasil se viu obrigado a produzir o que antes importava. Porém, a industrialização desse período não superou a estrutura agrária cafeeira do país, que continuou sendo a mais importante no período. Nessa imagem, vemos uma das fábricas do Francisco Matarazzo, de 1906. Essa fábrica pertencia ao grupo Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo, em São Paulo. Na parte 3 desta videoaula, eu falarei sobre os aspectos sociais, entre esses aspectos, as consequências da industrialização para a sociedade brasileira. Se você gostou desta aula, deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe.